115 mil pessoas, num único estádio, gritando ao mesmo tempo. Esse é o tamanho do gigante que Marrocos está construindo para a Copa de 2030. Mas essa não é a única loucura desse Mundial. Pela primeira vez na história, uma Copa do Mundo vai atravessar 3 continentes numa mesma edição. 6 países, 21 estádios e uma disputa épica para decidir onde vai ser a grande final. Espanha, Portugal e Marrocos dividem a maior parte dos jogos. Mas Uruguai, Argentina e Paraguai também entram nessa festa com partidas especiais para celebrar os 100 anos da primeira Copa, que rolou exatamente no Uruguai em 1930. Você vai conhecer desde lendas como Bernabéu e Camp Nou, até o novo Hassan II em Casablanca, que promete ser o maior estádio de futebol do planeta. E também os palcos históricos da América do Sul, como o Centenário, onde tudo começou. Fica comigo até o final, porque essa jornada pelos estádios da Copa 2030 vai te deixar ainda mais ansioso para o Mundial. Antes de mergulhar nos estádios, vamos entender como essa Copa vai funcionar. Segundo informações oficiais da FIFA, confirmadas em dezembro de 2024, Espanha, Portugal e Marrocos são as sedes principais. Juntos, esses 3 países vão receber 101 partidas, divididas entre 18 estádios. Mas a história não para aí. Para homenagear o centenário da primeira Copa do Mundo, a FIFA decidiu que os 3 primeiros jogos do torneio serão disputados na América do Sul. Um no Uruguai, um na Argentina e um no Paraguai. Esses jogos acontecem nos dias 8 e 9 de junho de 2030, uma semana antes da abertura oficial na Europa ou África, que será no dia 13 de junho. É a primeira vez na história que uma Copa do Mundo atravessa 3 continentes. Isso traz uma logística desafiadora, mas também uma riqueza cultural única. Você vai poder acompanhar jogos em cidades com climas, idiomas e tradições completamente diferentes. Tudo na mesma edição do torneio. Agora, vamos aos estádios, começando pela Europa. Espanha. 9 estádios, 2 capitais do futebol. A Espanha é o país com mais estádios nesta Copa, 9 ao todo, espalhados por 9 cidades. E não são estádios quaisquer. Estamos falando de alguns dos templos mais icônicos do futebol mundial. Madrid, Santiago Bernabéu e Metropolitano. Começando pela capital. Madrid vai ter 2 estádios na Copa 2030. O primeiro é o Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, que acabou de passar por uma reforma bilionária. Hoje, ele tem capacidade para 81 mil espectadores e é um verdadeiro show de tecnologia. Teto retrátil, gramado que desce para o subsolo quando o estádio vai sediar outros eventos e uma tela 360 graus que envolve toda a arena. É cinema. O Bernabéu, aliás, já sediou uma final de Copa do Mundo. Foi em 1982, quando a Itália venceu a Alemanha por 3-1 e conquistou o tricampeonato. Agora, ele está novamente na disputa para sediar a final de 2030, embora enfrente uma concorrência pesada, como você vai ver mais à frente. Do outro lado da cidade, tem o Metropolitano, do Atlético de Madrid, com capacidade para 70 mil pessoas. Inaugurado em 2017, é um estádio moderno, com excelente infraestrutura e que já recebeu finais da Liga dos Campeões. Barcelona, Camp Nou e RCDE Stadium. Barcelona também vai ter 2 estádios. O mais aguardado é o Camp Nou, do Barcelona, se tornando o maior estádio da Europa. A obra começou em 2023 e deve estar concluída até 2027, segundo informações do próprio clube. Além do Camp Nou, Barcelona também vai usar o RCDE Stadium em Cornellà El Prat, casa do Espanhol. Capacidade de 40 mil pessoas, um estádio menor, mas que cumpre bem o papel para jogos da fase de grupos. Bilbao, San Sebastián e Sevilha. San Mamés, em Bilbao, é conhecido como a Catedral do Futebol Basco.
com capacidade para 53 mil torcedores, é a casa do Athletic Bilbao e tem uma atmosfera única. A torcida basca é apaixonada e jogar ali é sempre uma experiência intensa. Em San Sebastián fica o Anoeta, que está sendo reformado para aumentar a capacidade de 40 mil para 53 mil lugares. A cidade fica no País Basco, pertinho da fronteira com a França, e é conhecida por sua gastronomia de altíssimo nível. Já Sevilha vai usar La Cartuja, que também está sendo ampliado. A capacidade atual é de 60 mil lugares, mas a reforma deve levar esse número para 75 mil. La Cartuja já sediou jogos importantes, incluindo partidas da Eurocopa de 2020, que foi realizada em 2021 por causa da pandemia. Zaragoza e Las Palmas. Zaragoza vai reformar o estádio La Romareda, aumentando a capacidade de 33 mil para 42 mil lugares. E Las Palmas, nas Ilhas Canárias, vai usar o estádio Gran Canária, que também passará por reformas para chegar a 44 mil espectadores. E as cidades que desistiram. Vale mencionar que, originalmente, a Espanha havia proposto 11 estádios, mas 2 cidades desistiram. Málaga foi a primeira, em julho de 2025, por conta dos custos da reforma do estádio La Rosaleda e do impacto sobre o clube local. Mais recentemente, em março de 2026, a Corunha também renunciou à candidatura, optando por uma reforma menor do estádio Riazor, focada nas necessidades do Deportivo da Corunha, sem as exigências da FIFA. Com isso, a Espanha ficou com 9 estádios confirmados. Marrocos, 6 estádios e o maior do mundo. Agora vamos para a África. Marrocos vai apresentar 6 estádios para a Copa 2030, todos passando por reformas ou construções novas. E o destaque absoluto é o estádio Hassan II, em Casablanca. O gigante de Casablanca, Hassan II Stadium. Prepare-se para o número, 115 mil lugares. Isso mesmo. Quando estiver pronto, no final de 2027, segundo informações divulgadas pelo governo marroquino, o Hassan II vai ser o maior estádio de futebol do mundo. Para ter uma ideia, o Maracanã, no Rio de Janeiro, tem capacidade para cerca de 78 mil pessoas. Estamos falando de um estádio quase 50% maior. O projeto é ambicioso. O estádio está sendo construído numa área de mais de 100 hectares, no meio de uma floresta, na cidade de Ben Slimane, cerca de 40 quilômetros ao norte de Casablanca. O design é inspirado na tenda tradicional marroquina, conhecida como Moussen. A cobertura em formato cônico vai dar ao estádio uma identidade visual única, diferente de tudo que já existe no futebol mundial. E tem mais. O estádio vai ter jardins suspensos, áreas VIP de altíssimo padrão e infraestrutura para muito mais do que futebol. A ideia é que o Hassan II seja um complexo esportivo e de entretenimento que funcione o ano todo, não só em dias de jogo. Quanto custa tudo isso? Segundo informações da CNN Brasil, o investimento é de 5 bilhões de dirhams marroquinos, o que equivale a cerca de 2,5 bilhões de reais, usando a cotação atual do dólar em torno de R$ 5,10. E aqui vai a pergunta que não quer calar. O Hassan II vai sediar a final da Copa 2030. Marrocos quer muito, e o estádio tem argumentos. Afinal, será o maior do mundo, com infraestrutura de ponta. Mas a disputa está longe de ser decidida. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Os outros 5 estádios de Marrocos. Além de Casablanca, Marrocos vai usar mais 5 estádios. Em Rabat, a capital, fica o Prince Moulay Abdellah Stadium, que está sendo reformado para aumentar a capacidade de 53 mil para 69 mil lugares. Em Tanger, o Ibn Battuta Stadium vai saltar de 65 mil para 72 mil espectadores. Agadir terá o Adrar Stadium,
com capacidade ampliada para 55 mil. Marrakech vai usar o estádio da cidade, com 45 mil lugares. E Fez também terá seu estádio reformado, chegando a 55 mil pessoas, o que significa que estarão prontos e testados antes da Copa do Mundo. Portugal, 3 estádios, 2 cidades. Portugal é o país com menos estádios entre as 3 sedes principais, mas o que falta em quantidade, sobra em qualidade e história. Os 3 estádios portugueses já são consagrados no futebol europeu e não precisam de grandes reformas. Lisboa, Estádio da Luz e Estádio José Alvalade. Lisboa vai ter 2 estádios. O Estádio da Luz, casa do Benfica, tem capacidade para 64 mil pessoas. É um dos estádios mais bonitos da Europa e a atmosfera ali em dias de jogo é eletrizante. O Luz já sediou finais da Liga dos Campeões e da Eurocopa. Do outro lado da cidade, o estádio José Alvalade do Sporting comporta 50 mil torcedores. Inaugurado em 2003, é moderno, sustentável e tem uma acústica incrível. Porto, Estádio do Dragão. No Porto, o Estádio do Dragão, casa do FC Porto, tem capacidade para 50 mil pessoas. Construído para a Eurocopa de 2004, é outro estádio de padrão internacional, com infraestrutura impecável. Portugal pode não ter muitos estádios nesta Copa, mas vai entregar jogos de altíssimo nível. E há quem especule que Lisboa possa receber uma semifinal, dada a qualidade do Estádio da Luz. América do Sul. 3 jogos, 3 estádios históricos. Agora vamos para a América do Sul, onde tudo começou. Em 2030, a Copa vai completar 100 anos. E para celebrar esse marco, FIFA decidiu que os 3 primeiros jogos do torneio serão disputados no Uruguai, na Argentina e no Paraguai. Uruguai, Estádio Centenário. O jogo de abertura do Centenário será no Estádio Centenário, em Montevidéu. Foi nesse estádio que a primeira final da Copa do Mundo aconteceu, em 1930. O Uruguai venceu a Argentina por 4-2 e se tornou o primeiro campeão mundial de futebol. O Centenário está passando por reformas para receber esse jogo especial. A capacidade deve ficar em torno de 63 mil lugares. É um estádio carregado de emoção e história. Jogar ali no dia 8 de junho de 2030 vai ser como voltar no tempo e reconectar o futebol moderno com suas raízes. Argentina, Estádio Monumental. Na Argentina, o palco será o Estádio Monumental, em Buenos Aires, casa do River Plate. O Monumental é o maior estádio da América do Sul e está sendo ampliado. Hoje, tem capacidade para 84 mil pessoas, mas a reforma deve levar esse número para 100 mil espectadores. Foi no Monumental que a Argentina conquistou sua primeira Copa do Mundo em 1978. Agora, em 2030, ele vai receber mais um jogo histórico, reacendendo a paixão do futebol argentino. Paraguai, Estádio Osvaldo Domingues Dib. No Paraguai, o estádio escolhido é o Osvaldo Domingues Dib, em Assunção. E essa é uma história interessante. O estádio pertence ao Clube Olimpia e está sendo completamente reconstruído. O antigo Manuel Ferreira foi demolido e no lugar está sendo erguida uma arena moderna com capacidade para 46 mil pessoas. O nome do estádio é uma homenagem a Osvaldo Domingues Dib, ex-presidente do Olimpia e pai de Alejandro Domingues, o atual presidente da Conmebol. A reforma está sendo financiada em parte pela própria Conmebol e deve estar pronta em 2027. A disputa pela final. 3 gigantes, uma decisão. E chegamos na pergunta que todo mundo quer saber. Onde será a final da Copa do Mundo de 2030? A FIFA ainda não bateu o martelo, mas 3 estádios estão oficialmente na disputa. Santiago Bernabéu, em Madrid, Camp Nou, em Barcelona e Hassan Segour, em Casablanca. Santiago Bernabéu, tradição e tecnologia. O Bernabéu tem tradição, já sediou a final de 1982 e é um dos estádios mais icônicos do mundo.
A reforma recente transformou a arena num complexo ultramoderno, com tecnologia de ponta. Mas há um problema: a capacidade. O Bernabéu tem cerca de 80 mil lugares e a FIFA exige pelo menos 80 mil para uma final de Copa do Mundo. Algumas fontes sugerem que o estádio pode não atingir esse número em dias de jogo, o que colocaria sua candidatura em risco. Camp Nou, o gigante europeu. O Camp Nou, quando reformado, vai ter 105 mil lugares. É o maior estádio da Europa e um templo do futebol mundial. Barcelona argumenta que a cidade tem experiência comprovada em sediar grandes eventos, como os Jogos Olímpicos de 1992 e várias finais de Champions League. E o Camp Nou tem infraestrutura de sobra para uma final de Copa. Hassan II, o ousado. E tem o Hassan II, que vai ser o maior estádio de futebol do mundo, com 115 mil lugares. Marrocos quer muito sediar a final em Casablanca. Seria histórico. A primeira final de Copa do Mundo na África desde 2010 e no maior estádio já construído para futebol. E qual será a decisão? Segundo informações da RFF, a Federação Espanhola de Futebol, a final será na Espanha. Mas a FIFA ainda não confirmou oficialmente. O presidente da RFF, Rafael Louzan, declarou em janeiro de 2026 que a Espanha sediará a final, mas não especificou se será no Bernabéu ou no Camp Nou. Nos bastidores, segundo reportagem da CNN Brasil, há quem acredite que o Hassan II seja o favorito, exatamente por sua capacidade gigantesca e pelo simbolismo de levar a final para a África. Mas a tendência mais forte, segundo análises de portais especializados em futebol, é que a abertura oficial do torneio seja em Madrid, no Bernabéu, e a final em Barcelona, no Camp Nou, ou em Casablanca, no Hassan II. A FIFA deve anunciar a decisão apenas em 2028, seguindo o mesmo padrão da Copa de 2026, cuja sede da final foi revelada apenas 2 anos antes do torneio. Antes de encerrar, vamos a alguns números e curiosidades que tornam a Copa 2030 ainda mais especial. Primeiro, essa será a Copa com mais países sede da história, 6 ao todo. E também a primeira a cruzar 3 continentes numa mesma edição. Segundo, o torneio terá 48 seleções, divididas em 12 grupos de 4 times cada. Isso significa 104 partidas ao longo de 6 semanas. Terceiro, a distância entre os Jogos da América do Sul e os Jogos na Europa ou África é enorme. Os times que jogarem na primeira rodada na América do Sul terão entre 12 e 13 dias de descanso até a segunda partida, que será no hemisfério norte. Isso levanta questões sobre logística e recuperação dos atletas. Quarto, Marrocos, Portugal e Paraguai nunca haviam sediado uma Copa do Mundo antes. Para esses 3 países, 2030 será histórico. E por último, a Copa 2030 marca exatamente 100 anos da primeira edição do torneio. Um século de futebol, paixão, conquistas e emoções. E tudo isso vai ser celebrado nos 21 estádios, espalhados por 3 continentes. E aí, curtiu conhecer todos os estádios da Copa do Mundo 2030? Essa edição vai ser épica. Dos templos históricos como o Centenário e o Bernabéu, passando pelas arenas modernas de Portugal, até o gigantesco Hassan II, que promete ser o maior estádio de futebol do mundo. Cada palco tem sua história, sua arquitetura, sua emoção. Se você é apaixonado por futebol e por viagens, já começou a sonhar em assistir a alguns desses jogos ao vivo, né? Eu também. E aqui no Migrando ao Mundo, vamos trazer muito mais conteúdo sobre a Copa 2030. Roteiros de viagem, custos, hospedagens, ingressos, tudo para você se planejar e viver essa experiência única. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E me conta aqui nos comentários, qual estádio você mais quer conhecer? O Camp Nou reformado? O Hassan II gigantesco?
ou o histórico centenário? Nos vemos no próximo vídeo. E quem sabe, nos vemos nas arquibancadas da Copa 2030.